Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Como a PNL pode ajudar na cura de traumas emocionais. Imagine usar o poder da mente para transformar experiências dolorosas em aprendizado e crescimento. É exatamente isso. É isso aí? A PNL, para quem ainda não conhece, é como um guia prático, né? Sim. Para entender e reprogramar a nossa mente, ela mostra como nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, tudo isso está interligado. Bem-vindo a mais um podcast da PNL Mastery Series X. E como a gente pode mudar esses padrões para ter uma vida mais leve e feliz? Explicou. Pode falar. Como a PNL enxerga os traumas emocionais? É diferente da forma como a psicologia tradicional aborda esse tema. A PNL tem uma visão bem interessante sobre os traumas. Legal. Em vez de focar só no evento em si, ela se concentra em como essa experiência foi codificada no nosso sistema nervoso. Sabe quando você sente aquele frio na barriga ao ouvir uma música que te lembra um antigo amor? É como se a música fosse um gatilho que aciona uma série de emoções e sensações guardadas na sua memória. Nossa. A PNL vê o trauma de forma similar, como uma memória congelada no tempo, com todas as emoções intensas associadas a ela. Não faz sentido? Sim. Quer dizer que, para a PNL, o problema não é necessariamente o evento em si, Isso. mas como ele continua impactando a gente no presente, mesmo depois de tanto tempo. Exatamente. Caramba. E o mais interessante é que, para a PNL, o trauma não é visto como uma doença, mas sim como um aprendizado que ficou meio desregulado. É como se o nosso sistema nervoso tivesse gravado a experiência de forma distorcida, sabe? E a PNL nos ajuda a editar essa gravação, reprocessando as emoções e ressignificando o evento. Uau, que poder. Yeah. É como se a gente pudesse reescrever o roteiro da nossa própria história. Isso, exatamente. E que tipo de ferramentas a PNL oferece para lidar com essas memórias traumáticas? A PNL tem uma caixa de ferramentas incrível para isso. É legal. A gente tem técnicas como a dissociação, a ressignificação, A linha do tempo e a mudança de submodalidades, cada uma com suas particularidades e aplicações. Nossa, quanta coisa. É bastante coisa. Vamos explorar cada uma delas com calma. Vamos. Vou falar um pouco mais sobre essa tal de dissociação. A dissociação. Como ela funciona na prática. Imagina que você tem uma lembrança que te causa muita angústia, como um acidente de carro, por exemplo. Certo. Toda vez que você se lembra do acidente, você revive o medo, o desespero, a sensação de impotência. Com a dissociação, você aprende a se distanciar da emoção intensa. Como se estivesse assistindo um filme em preto e branco numa tela bem pequena. Você se torna um observador da sua própria história sem se identificar com a dor. Interessante. É como se a gente diminuísse o volume das emoções, Isso. criando um espaço seguro para revisitar a experiência, sem ser completamente dominado por ela, né? Exatamente. Nossa. E o mais legal é que a gente pode usar a criatividade para tornar essa dissociação ainda mais eficaz. Por exemplo, você pode imaginar a cena do acidente acontecendo em câmera lenta ou colocar uma música engraçada de fundo. Nossa. Quanto mais criativo você for, mais fácil vai ser de se distanciar da emoção negativa. Nossa, que ideia genial. Pois é. Usar humor para desarmar a intensidade do trauma, transformando uma experiência aterrorizante em algo quase cômico. E falar, você tem algum exemplo real de como essa técnica ajudou alguém a superar um trauma? Claro. Teve um caso de uma paciente que tinha pavor de cachorro depois de ter sido mordida na infância. Nossa, Toda vez que ela via um cachorro, ela entrava em pânico, mesmo que o animal fosse super dócil. tadinha. Usando a dissociação, ela conseguiu reviver a cena da mordida como se fosse um desenho animado, com os cachorros falando e fazendo gracinhas. A cada sessão, ela ia adicionando elementos mais engraçados à cena, até que o medo foi completamente substituído por uma leve diversão. Que incrível. É bem interessante. É a prova de que a gente pode usar a PNL para mudar a forma como a nossa mente reage aos gatilhos do passado. Transformando medo em tranquilidade, angústia em paz interior. E essa mudança, ela acontece de forma rápida. A PNL é conhecida por seus resultados rápidos, sim. Legal. Em poucas sessões, é possível notar uma grande diferença na forma como a pessoa reage aos gatilhos do trauma. Mas é importante lembrar que cada pessoa tem seu próprio ritmo, né? Sim, E sim. que o processo de cura pode levar mais tempo para uns do que para outros. Com certeza cada um tem sua jornada. Isso. E me conta, além da dissociação, que outras técnicas da PNL você considera essenciais para o tratamento de traumas? A ressignificação é outra ferramenta poderosa. A ressignificação.
Em vez de focar na dor e no sofrimento, a gente busca aprender com o que aconteceu e usar essa experiência para se fortalecer. É como transformar o limão em limonada, sabe? Sei. Buscar o lado positivo da situação e usar isso a nosso favor. É como aquele ditado, o que não te mata te fortalece, né? Exatamente, isso aí. Mas como a gente coloca isso em prática? Como a gente consegue enxergar o lado positivo de uma experiência tão difícil? A ressignificação é um processo que envolve autoconhecimento, reflexão e uma boa dose de criatividade. Entendi. Em vez de se perguntar por que isso aconteceu comigo, a gente pode se perguntar o que eu posso aprender com essa experiência. Como eu posso usar a situação para me tornar uma pessoa mais forte, mais sábia, mais resiliente? Faz todo sentido. É como se a gente tirasse a lente de vítima e colocasse a lente de aprendiz. Isso, Buscando os ensinamentos que a experiência pode nos oferecer. exatamente. E fala, você tem algum exemplo de como a ressignificação ajudou alguém a transformar um trauma em aprendizado? Claro. Me lembro de um cliente que sofreu um grave acidente de carro que o deixou com algumas sequelas físicas. Nossa. Ele se sentia revoltado, injustiçado e a raiva o impedia de seguir em frente. Caramba. Com a ressignificação, ele conseguiu enxergar o acidente como um divisor de águas na vida dele. Ele percebeu que, apesar das dificuldades, ele tinha recebido uma segunda chance para viver com mais intensidade, aproveitando cada momento como se fosse o último. A partir daí, ele se dedicou a ajudar outras vítimas de acidentes e se tornou palestrante motivacional, inspirando pessoas com a sua história de superação. Que história inspiradora. É a prova de que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há um aprendizado a ser extraído. Sim, Uma oportunidade para transformar a dor em força, a ferida em sabedoria. é verdade. E me conta, além da dissociação e da ressignificação, Assim, o que outras técnicas da PNL você considera importantes para o tratamento de traumas? a linha do tempo é outra ferramenta fascinante. Da linha do tempo. Ela nos permite visualizar nossa história de vida como uma linha, com passado, presente e futuro. E isso nos dá um poder incrível para ressignificar as experiências que nos marcaram, sejam elas positivas ou negativas. Legal. Né? É como se a gente pudesse viajar no tempo e revisitar os momentos que nos causaram dor. Mas dessa vez com uma nova perspectiva. Com mais recursos e sabedoria para lidar com a situação. Mas como a gente usa a linha do tempo na prática. Imagina que você tem uma lembrança da infância que te causa muita angústia, como um episódio de bullying, por exemplo. Sim. Com a linha do tempo, você pode voltar até aquele momento, mas dessa vez como um observador, sem se identificar com a dor. Você pode, por exemplo, oferecer conforto e apoio para a criança que você era naquele momento, lembrando que ela fez o melhor que podia com os recursos que tinha. Que lindo. É como se a gente pudesse dar um abraço em nós mesmos no passado, Isso. oferecendo a compaixão e o entendimento que talvez tenhamos faltado naquele momento. E me fala, além de oferecer conforto, a gente pode fazer mais alguma coisa. Sim, a gente pode usar a linha do tempo para visualizar um futuro onde a gente já superou o trauma, um futuro onde a gente vive com mais leveza e alegria. Ao visualizar esse futuro positivo, a gente envia um comando poderoso para o nosso cérebro, que começa a trabalhar em prol da realização desse objetivo. Nossa, que técnica poderosa. É bem legal. E a gente pode usar a linha do tempo para qualquer tipo de trauma. Sim, ela é uma ferramenta muito versátil e pode ser usada para tratar traumas de infância, traumas de relacionamentos, traumas de perdas e até mesmo traumas de situações pontuais, como acidentes ou assaltos. E para quem quiser aprender mais sobre a linha do tempo, a gente tem um módulo completo dedicado a essa técnica, nosso curso Masterclass PNL 1111, não é mesmo? Exatamente. Lá você vai encontrar explicações detalhadas, exemplos práticos e exercícios para aplicar a linha do tempo na sua vida e começar a reescrever a sua história com mais leveza e positividade. Sensacional. É bem bacana. E para quem quiser se aprofundar ainda mais no mundo da PNL, a gente tem a nossa série de livros PNL Mastery Series, com informações detalhadas e exemplos práticos para você aplicar no seu dia a dia. Sim. Os links para os livros e para o curso estão aqui na descrição do episódio. Isso aí. Beleza. Beleza. E falando em técnicas poderosas, acho que a gente não pode deixar de mencionar a mudança de submodalidade. Essa técnica é fascinante porque trabalha diretamente com a forma como a gente percebe e experiencia as nossas lembranças. Mudança de submodalidades. Nossa, esse nome parece complicado. É o nome. Com essas submodalidades. E como elas influenciam as nossas emoções. Calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. As submodalidades são basicamente os ingredientes sensoriais das nossas lembranças. Pense numa lembrança feliz, qualquer uma. Agora, preste atenção nos detalhes. Você vê essa lembrança em cores ou em preto e branco.
Encosto. A imagem é grande ou pequena. Grande. Você ouve algum som, Sim. sente algum cheiro ou sabor. Uhum. Todos esses elementos são as submodalidades. Quer dizer que a gente pode desmontar uma lembrança em seus componentes sensoriais. Isso. Imagem, associação, cheiro, sabor, sensação. E como a gente usa isso para tratar traumas? A sacada da mudança de submodalidades é que ao ajustar esses ingredientes sensoriais, a gente pode mudar a intensidade da emoção associada à lembrança. Por exemplo, se uma lembrança traumática te aparece com uma imagem grande, nítida, colorida e com sons altos. Claro. Você pode usar a técnica para transformar essa imagem, tornando-a menor, mais distante em preto e branco, com sons abafados. Ao fazer isso, a carga emocional da lembrança diminui consideravelmente. Interessante. É como se a gente pudesse editar a lembrança, diminuindo o impacto emocional, sem apagar a experiência em si. Isso. E me falou, você tem algum exemplo de como essa técnica foi usada para ajudar alguém? Claro, me lembro de uma paciente que tinha pânico de falar em público. Toda vez que ela subia no palco, ela revivia uma experiência traumática da infância quando foi ridicularizada na frente da classe. Nossa. Usando a mudança de submodalidades, ela conseguiu transformar a imagem dessa lembrança, tornando-a pequena, distante, em preto e branco. Caramba. Ela também imaginou o som das risadas como se estivessem vindo de um rádio velho e distante. Ao fazer isso, a carga emocional da lembrança diminuiu drasticamente. E ela conseguiu enfrentar o público com mais confiança. Incrível. É bem interessante. É a prova de que a PNL nos dá ferramentas poderosas para reprogramar nossa mente e superar os medos que nos limitam. E me fala, você acha que a mudança de submodalidades pode ser usada para qualquer tipo de trauma? Sim, ela é uma técnica bastante versátil e pode ser aplicada em diversos contextos. Legal. Mas é importante lembrar que cada pessoa é única. E o que funciona para um nem sempre funciona para outro, né? Isso é verdade. O ideal é buscar a orientação de um profissional qualificado para saber qual a melhor técnica para o seu caso. Concordo plenamente. A PNL é um universo de possibilidades. Sim. Mas é fundamental ter o acompanhamento de quem realmente entende do assunto. Com certeza. E me conta, além dessas técnicas que a gente já conversou, tem alguma outra ferramenta da PNL que você gostaria de destacar? Com certeza a PNL tem uma infinidade de recursos e cada um deles pode ser utilizado de forma criativa para promover a cura e o desenvolvimento pessoal. Mas acho que o mais importante é entender que a PNL não é mágica. Ela requer dedicação prática e a vontade de se conhecer cada vez mais. É verdade, a PNL nos dá o mapa, mas a jornada é nossa. Exatamente. E para quem está começando agora nessa jornada de autoconhecimento e transformação, que dica você daria? A minha dica é: sejam curiosos, explorem as diversas técnicas, experimentem, pratiquem. Sim. E descubram o que funciona melhor para vocês. E não tenham medo de buscar ajuda profissional quando necessário. Isso. A PNL pode ser uma grande aliada na busca por uma vida mais plena e significativa. Que mensagem linda. Acho que essa é a grande beleza da PNL, nos empoderar para sermos os protagonistas da nossa própria história. Isso. Escrevendo o roteiro com mais consciência, amor e sabedoria. Com certeza.